irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado por essa oportunidade. Minha alma se alegra no Senhor, meu espírito engrandece ao Senhor, nosso Salvador, por essa oportunidade que Ele me concede, de estarmos aqui juntos, reunidos, com mais uma parte do corpo de Cristo, exaltando, bendizendo, glorificando, como já foi falado, a Ele glória, louvor, exaltação, pelos séculos dos séculos, para sempre. A palavra do Senhor nos diz que temos esse tesouro em vaso de barro, porque a excelência do poder é dele e não é nossa. E eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo, grata pelo convite, quero louvar, externar meus agradecimentos brevemente a Deus pela vida do pastor Adailton, de toda a liderança, de Andréia, que me fez esse convite, de toda a membresia da igreja. Louva, exalta a Deus, cada visitante que aqui se encontra. Estamos aqui reunidos para falar de louvor, para falar de adoração, e eu quero falar daquilo que o Senhor colocou, e vou ser fiel ao tema que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4. Louvado seja Deus, estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Para quem não me conhece, me chamo Érica, sou irmã de Cristiano, tenho a Gloriosa como uma família, uma parte do corpo de Cristo, tenho uma história com a Gloriosa aqui, irmãos amados. Louvo a Deus também pela vida da minha irmã Tati, que está aqui me acompanhando. A Deus a glória por todas as coisas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O tema do congresso, até tocar o céu. João 4, 23, 24, a palavra do Senhor diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, falar de louvor e adoração é um tema que nos remete à razão da nossa existência. Não sei se os irmãos já passaram, acho que todo mundo já passou por uma crise existencial, né? Não sei se os irmãos já pararam para pensar, por que eu existo? Para que eu fui criado? Né? Por que será? Acho que em algum momento da nossa vida, se você não se perguntou, algum dia você vai se perguntar, para que eu fui criado? Né? Por que eu existo? Para que o Criador me criou? E a explicação, irmãos, para a vida do ser humano, ela não está naquilo que nos cerca, não está nas coisas que foram criadas, mas sim no próprio Criador. Todo Criador, quando cria algo, ele tem um propósito, não é assim? Ele cria com um determinado propósito, e o Criador de todas as coisas não é diferente. Quando ele cria um ser humano, ele cria com um propósito, e um bom propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual é esse propósito? Há uma área da ciência chamada de teleologia que fala, é justamente o estudo sobre o propósito das coisas. E dentro da teleologia bíblica, entendemos que aquele que criou todas as coisas, criou com um propósito. Mas como saber esse propósito? De que forma eu posso entender por que eu fui criado e para que eu existo? Todo criador tem um manual, não é assim? Quem cria uma cadeira, quem cria um determinado eletrodoméstico, ele cria, e se for um bom criador, ele tem um manual. E nesse manual vão conter todas as informações para que aquilo que foi criado funcione bem. E o nosso Criador também nos deu um manual para que pudéssemos cumprir muito bem o propósito para o qual fomos criados. Todas as informações que precisamos saber para que funcionemos bem, para que cumpramos o nosso bom propósito, está nesse manual. E esse manual nos traz o quê? Nos traz a revelação. A palavra de Deus, ela é a palavra, ela é a revelação da vontade de Deus, é a revelação do Criador para a sua criação. Ela contém todo o propósito de Deus para a nossa vida. A revelação é a forma como Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são três em uma só pessoa, se comunica, se relaciona conosco, com a sua criação. É como se faz conhecido e como ele expressa a sua vontade. E nessa revelação nós entendemos que ela pode ser geral e especial. A revelação geral, irmão Érica, que revelação geral é essa? É o meio pela qual nós compreendemos que existe algo maior, mas que não nos leva a entender o plano de Deus para nós. O quê?
a todas as coisas que foram criadas. O Salmos 19, ele vai dizer que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz, ela ressoa por toda a terra, as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, Salmos 19, de 1 a 3. Quando você olha para todas as coisas que foram criadas, para o céu, quando você desce ali a contorno, você já parou para perceber aquela imensidão daquele mar, quando você observa tudo isso, você entende que existe algo maior. O ser humano, com toda a sua inteligência, ele não é capaz de criar, né, determinadas coisas. Então, quando você olha para o céu, para o mar, para as coisas que foram criadas, como está lá em Romanos capítulo 1, que vai nos dizer o quê? Que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se vê. E por meio de quê, irmã Érica? Por meio das coisas que foram criadas. Sendo percebidos, está vendo? Por meio das coisas que Deus fez. Quando a gente olha, a gente entende que tem algo maior. Tem um Criador. E aí, essa é a revelação geral que dá para todo. Você pode estar em qualquer lugar, ninguém pode ter nem ouvido falar de Jesus Cristo, mas entende que existe algo maior. Nessa revelação geral, há um testemunho silencioso, mas real, do poder e da glória do seu grande autor. Essa revelação geral nos faz buscar o Criador. Mas temos a revelação especial, e louvado seja Deus por isso. E o que é a revelação especial, irmã Érica? A revelação especial é a palavra de Deus. É o verbo vivo e encarnado. É Cristo e a sua palavra, é o texto escriturístico. Aquilo pelo qual o Senhor deixou relatado, inspirou homens, mais de 40 homens, ao longo de muitos anos, para deixar para nós o plano dele para a sua criação, o propósito dele para a sua humanidade. Olha o que diz Hebreus capítulos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro e por quem fez também o mundo. Jesus, ele é o verbo que estava no princípio, que Deus, o verbo que é Deus e que habitou no meio do povo, cheio de graça e de verdade. Essa é a nossa revelação especial. E o propósito dessa revelação especial é mostrar o único, não existe outro. O único meio pelo qual o mundo pode voltar a se relacionar com o Criador, que é por meio de Jesus Cristo, o mediador. É por meio dessa palavra, essa revelação especial, que nós entendemos que o homem é pecador, que o homem precisa de um Salvador, e é o meio pelo qual a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É por meio dessa palavra, dessa revelação especial, que nós temos acesso ao plano de Deus para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na sua palavra, nós conhecemos a vontade dele. Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento. Você vai ver isso muito claro na Bíblia. Ainda que você não conheça, mas você percebe, você sente essa presença que foi real aqui no nosso meio, né? Esse atrair com cordas de amor que todos nós temos, até aqueles que, por mais que queiram endurecer o seu coração e não se render à voz de Deus, é real. O homem, Deus cria um homem. A palavra do Senhor nos mostra lá em princípio, que no princípio Deus criou os céus, a terra era sem forma vazia. Deus criou um homem perfeito, faz tudo como um pai amado, prepara todas as coisas, coloca o homem lá, né? A Bíblia diz que tudo que ele fez era bom, coloca o homem no Éden, mas quem não conhece vai passar a conhecer, né? Eu não tenho tempo de esmiuçar, eu creio que a grande parte da igreja conhece a palavra de Deus ou sabe, mas já ouviu falar que o homem peca. E o homem peca, ele desobedece a Deus. Então, aquela glória que o homem tinha no começo, a qual o homem criou, que o homem faz tudo perfeito, aquela comunhão que existia entre Deus e o homem, ela é quebrada por causa da desobediência. Porque quando Deus ele cria o homem, ele diz, olha, você pode fazer tudo, tudo. Você pode se alimentar, tudo eu lhe dou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está ali, vocês não devem comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Mas o que é que o homem faz? O homem desobedece. Mas ainda assim, Deus não desiste. E louvado seja Deus por isso. Deus investe. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes
da fundação do mundo. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. O pecado não pegou Deus de surpresa, é um desvio do supremo propósito de Deus, mas ainda assim Ele investiu. E aqui eu já abro um parêntese para a gente, nós precisamos, da mesma forma como Ele, investir, não desista. Principalmente das pessoas que você ama, continue orando, continue buscando, continue colocando diante de Deus. Então, entre a desobediência, o pecado e a morte. Infelizmente, o homem desobedece, se afasta de Deus. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possam salvar. Mas o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Deus é santo, como foi louvado aqui. Ele é santo, ele não tem comunhão com o pecado. Mas eu louvo a Deus que Deus envia o seu Filho ao mundo. Louvado seja Deus, sem pecado, para condenar o pecado na carne. E com isso nos reconciliar com Ele. Por meio da obra salvífica de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, nós somos reconciliados com Deus. E no lugar da desobediência, obediência de Cristo. No lugar do pecado, renúncia. Porque ao invés de fazer a vontade dEle, Ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. No lugar da morte, vida, porque Jesus falou, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É vida e vida em abundância, aleluia. E o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 43, 7 e 21, quando eu falo de propósito, para que eu fui criado? Eu vou lhe dar 2 exemplos da Bíblia, Antiga e Nova Aliança. Na Antiga Aliança, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7 e 21, que ele nos diz, mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que formei. Para que o Senhor nos formou? A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, aleluia. Vou lhe dar um exemplo na Nova Aliança. Lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, do 11 ao 12, é o que Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios disse, nele digo, aleluia, o qual fomos feitos herança, predestinados. O Senhor nos deu um destino de antemão. Que destino? É desejo de Deus que todos os homens se salvem. A palavra é muito clara em dizer que é desejo, é por isso que Ele ainda não veio, Ele está dando tempo. Ele é longânimo para que possamos nos arrepender e nos voltar para Ele, com a mudança de vida genuína. Aí ele diz, fomos predestinados segundo o quê? O propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, quando o Senhor nos cria para quê, irmã Érica? Para louvor da sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou dar um breve panorama bíblico sobre a adoração, só para a gente entender um pouco. 2 períodos, Antiga e Nova Aliança. O povo, foi o que eu acabei de falar agora, o pecado ele trouxe o quê? Separação. O homem que se relacionava com Deus, o homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem, tinha contato, falava face a face com o homem. Isso foi quebrado por meio do pecado. Né? A gente sabe que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. É por isso Ele abomina tanto o pecado que Ele enviou o Filho, o único Filho dEle, para poder condenar o pecado, para através dele nós sermos reconciliados com Deus. Não foi à toa que Jesus, no último momento, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento ele carregava o pecado de toda a humanidade. Os que já passaram, os nossos, os que ainda hão de vir, estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então Deus abomina o pecado, mas Ele tem salvação para o pecador. Então o povo foi separado, nós fomos separados. A humanidade, a raça humana foi separada por meio do pecado, de Deus por causa do pecado. Mas o povo é convidado a adorar a Deus. O povo é convidado a adorar a Deus. E o que é que Deus faz? Ainda no Éden, ao dar a sentença, Deus faz uma promessa a mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ali, o que é que Deus faz? Durante toda a Antiga Aliança, a Bíblia vai dizer que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Durante a Antiga Aliança, que está aqui do Antigo Testamento, Deus, ele mostra
uma sombra daquilo que iria acontecer, daquilo que iria se revelar por meio do Filho. Tudo que iria se cumprir por meio do Filho. O que é que Deus faz? Deus faz agora, providencia um sistema de sacrifício, até que, no tempo determinado por Deus, porque a Bíblia nos ensina que é um tempo determinado para todas as coisas, um homem pudesse se relacionar com Deus. E que sistema foi esse, irmã Érica? A lei. Um sistema de sacrifícios, né? Leis cerimoniais, uma série de leis. O Pentateuco, ele vai falar isso, lá em Levítico, ele começa a escrever, a dizer várias leis para tudo, leis civis, leis morais, princípios morais e leis cerimoniais. Mas isso tudo era para quê? Para que o homem tivesse uma forma de se relacionar com ele, até que Jesus pudesse vir, até que houvesse o tempo determinado de Jesus vir e nos reconciliar com o Pai. E aqui é o que ele diz a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. O que Deus queria é que aquele povo o adorasse. Por meio de quê? Por meio de um relacionamento, ainda que por meio das leis e dos sacrifícios, mas que fosse um relacionamento sincero. Por vezes o Senhor chamava, exortava o povo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, como foi falado na escola bíblica mais cedo. Não é uma religiosidade vazia, não, pelo contrário, o que Deus sempre quis e deseja de nós e até o fim vai querer é um relacionamento. Olha o que ele diz aqui: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, em Êxodo 21:14. E quando ele dá os mandamentos para Moisés, a gente conhece um pouco da história do povo de Israel. O que é que Deus faz? Deus agora, depois do homem pecar, Deus levanta um homem por meio da fé, Abraão, e aquele homem, ele sai da sua terra, da terra da sua parentela, ouve a voz de Deus, e ali sai. A gente já vê aqui o testemunho, a fé. Ele ouve, ele não conhecia, ele não sabia, mas ele ouviu a voz de Deus e correspondeu em obediência. Sai da sua terra e por meio de Abraão ele faz uma promessa no qual, por meio da fé, todas as famílias seriam benditas. E ali ele separa esse povo agora. Os outros povos deveriam dar testemunho de Israel, por ele ser uma nação separada, um povo santo, um povo que estava ali para poder anunciar quem era aquele Deus. E um dos mandamentos, que é o primeiro e maior mandamento, Deus foi muito claro. Olha o que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, ou em águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, ou seja, não a adorarás, não prestará culto. A nossa adoração, ela deve ser específica ao Deus Todo-Poderoso. Não é a nenhum outro imagem que está no céu, na terra, embaixo da terra, nenhum tipo de pessoa. Por mais que você ame, o centro da nossa adoração é Deus. É Ele que precisa ser louvado, é Ele que precisa ser exaltado. Deus, em todo o tempo, Ele convidava o povo a celebrar com júbilo, a se aproximar dEle, por meio do quê? De louvor, de adoração. Olha o que Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dEle com cânticos, sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez e não a nós. Esse é o motivo de nós louvarmos a Ele, por quem Ele é, não apenas pelo que Ele fez, porque Ele faz sim, mas nós devemos louvar a Deus por quem Ele é, pela pessoa que Ele é. E Ele diz: olhe, entrai pelas suas portas, de que forma? Com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai, bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom. Esse é o motivo. A bondade de Deus, ela tem sido de geração em geração, pelos séculos dos séculos. A sua misericórdia, ela dura de geração em geração. Deus é bom. A nossa infidelidade não muda, Ele não muda. Ele tem provado, nós temos provados do seu amor e da sua bondade ao longo do tempo. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, Deus é bom e Ele nos ama. Louvado seja Deus. E como eu falei, o homem estava separado de Deus. Então tinha todo um sistema de sacrifícios. E o que é que Deus faz? Deus, Ele separa o povo de Israel. E no meio do povo de Israel, devido ao povo de Israel cair em idolatria, mais uma vez, Deus tinha acabado de tirar aquele povo do Egito. Deus tinha dado ordens, orientações, Moisés sobe para ter com o Senhor. O que é que o povo faz? O povo faz um bezerro de ouro e diz: foi esse aí que nos tirou do Egito. Você entende que o ser humano,
ele tem a essência da adoração, ele foi criado para adorar, e se ele não adorar o Criador de todas as coisas, ele vai querer adorar outra coisa? E foi assim que o povo tinha acabado de ver prodígios, milagres, maravilhas. Você entende que feitos não quer dizer nada, viu milagres muito mais do que a gente. Eu acredito que aquele povo viu maravilhas mais do que a gente vê hoje, mas ainda assim conseguiu se afastar do Senhor, provocando a sua ira. E ali, diante daquela situação, quando Moisés desce, se ira, vê tudo aquilo, Deus fala com ele, olha, esse povo aí se corrompeu, desce lá, vai ver esse povo. E quando Moisés desce, ele se ira, quebra as tábuas, né, da lei, vai ter com Arão, e ele diz, olha, quem é que quer se consagrar a Deus? A única tribo que ficou do lado de Moisés foi a tribo dos levitas, né, os descendentes de Levi. E com isso, eles alcançaram algo diante de Deus, por terem se separado, por terem se consagrado, ter obedecido à voz de Moisés, porque Moisés deu uma ordem, mata todo mundo. Eles foram lá, inclusive, para obedecer a Deus, fizeram o que Deus tinha mandado, e eles foram consagrados para prestar esse serviço ao Senhor. Então, na antiga aliança, quem era responsável por ministrar o serviço no culto, no templo, por ministrar a adoração, eram os levitas. O homem não tinha livre acesso a Deus. Então, o que acontecia? O homem, para se aproximar de Deus, primeiro Deus cria o quê? Deus cria um tabernáculo, enquanto o povo estava peregrinando no deserto, onde a presença de Deus ali ia junto com aquele povo. Eles armavam o tabernáculo, tiravam o tabernáculo, colocavam o tabernáculo de novo, aí a nuvem, via a coluna, via a nuvem, Deus dando direção ao povo, mas tinha todo um sistema. Tinha um tabernáculo no deserto, depois, a gente sabe que Salomão, Davi coloca no seu coração fazer um templo para Deus, Deus disse que ele não, mas sim Davi. O que eu quero trazer com isso aqui, com essas imagens, é que você compreenda que na antiga aliança, o homem ele não tinha livre acesso a Deus. O homem, por estar separado de Deus devido ao pecado, o homem tinha todo um sistema para se aproximar de Deus. Aqui é uma imagem do templo, não sei se dá para vocês para ver, mas tinha um pórtico de Salomão, tinha um pátio das mulheres, olha as mulheres ainda estavam mais afastadas que os homens, tinha um pátio dos gentios, os gentios não podiam nem adentrar, né? Era aqui, ó. Tinha um pátio das mulheres, e ali dentro tinha um pátio dos homens, mais para frente, no lugar santo e santíssimo. Só quem podia no lugar santo, os levitas, os sacerdotes que estavam ali ministrando, e do santíssimo, apenas o sumo sacerdote, que deveria ser descendente da casa de Arão, uma vez ao ano, no Yom Kippur, que era o dia da expiação, fazendo a expiação, né? Levando ali o sacrifício pelo seu pecado e depois pelos pecados do povo. Olhe, irmãos, o que Jesus conquistou para nós. Tudo isso, esse templo com esse sistema nos remete à dificuldade em aproximar-se da presença divina sobre a antiga aliança. Era tudo isso que se precisava para você estar na presença de Deus. Mas, com a vinda de Jesus Cristo, houve um novo tempo. Louvado seja Deus por isso. Sua morte e ressurreição deu uma nova perspectiva para a adoração. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Gálatas 4. Mas, lembra que eu falei que há um tempo determinado para todas as coisas, e a Bíblia nos ensina isso? Mas, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, o tempo completo, o tempo que Ele estabeleceu, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, aquilo que Deus havia instituído, para que o povo andasse e tivesse um relacionamento com Ele, para remir o que estavam debaixo dessa lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia, louvado seja Deus, porque com Jesus nós agora temos acesso ao Pai. Com Jesus agora nós somos filhos. A Bíblia vai dizer que por meio de Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E aqui o que Jesus falou, é importante a gente entender isso, porque Jesus, Ele era Deus, mas a Bíblia vai dizer que Ele se esvaziou de toda a sua glória para cumprir a vontade do Pai. Aquilo que Adão não fez no começo, lá no Gênesis, no princípio, Deus agora envia o seu Filho da mesma forma como veio Adão, nascido como carne, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, que Ele habita no meio de nós, só que com a diferença, Ele não peca, Ele não pecou, e por causa dele nós temos uma nova vida.
E com isso, conceitos precisam ser ampliados, a nossa visão precisa ser ampliada. Com a vinda de Jesus, é importante a gente entender a antiga aliança, porque traz luz, nos mostra, né? É ensino para a gente, para que a gente possa compreender o que alcançamos com Jesus. Por que, irmã Érica, você falou tudo isso? Para você entender, porque esse texto ao qual nós lemos, que fala da passagem da mulher samaritana, ele é um marco que fala sobre adoração na antiga aliança e na nova aliança. Vamos dizer assim, que o Cristo, ele dá um spoiler, vamos dizer assim, né? Não, numa linguagem aqui agora para os jovens, mais atual, ele dá para aquela mulher uma revelação do que iria acontecer agora na nova aliança por meio da vida de Cristo, por meio da sua morte e ressurreição. E aí em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 4, o que é que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que Jesus, ele estava aqui, entrando no contexto do texto, Jesus, ele estava, né, pregando, anunciando o evangelho do reino, mas o povo começou a perseguir a Jesus, e aí Jesus prudentemente se afasta. Mas a Bíblia vai nos contar a partir do versículo 4, que ao deixar a Judéia, ele foi para Galiléia, a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por isso que eu coloquei aqui a necessidade de Jesus e a necessidade da mulher samaritana. A palavra do Senhor ela vai continuar dizendo no versículo 6 que Jesus ali, cansado do caminho, ou seja, o 100% homem, porque nós sabemos que ele era 100% Deus, mas ela 100% homem também, cansado do caminho, ele agora senta ali para descansar perto de uma fonte. A Bíblia vai dizer que era uma herdade a qual Jacó tinha dado ao seu filho José. E era por volta da hora sexta, trazendo para o nosso horário, atualizando por volta de meio-dia. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 7, que veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E Jesus estava ali sozinho. A Bíblia vai nos contar aqui que os seus discípulos tinham ido comprar comida. Mas Jesus, ele ficou ali. E por que que era necessário? Quando eu falo que era necessário Jesus estar ali, porque em 1 Reis, capítulo 16, fala sobre a história dos samaritanos. Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Era considerado um povo impuro. Eu lembrei do presbítero André, que estava falando aqui, da questão da soberba, muitas das vezes que há no meio cristão. E os judeus, eles eram bastante soberbos. A gente sabe que os oráculos de Deus foram dados aos judeus. A gente sabe que os judeus, o próprio Jesus vai falar para essa mulher, a salvação vem dos judeus. Mas isso não nos faz em nada melhores do que os demais. É um privilégio, é bom sim saber, mas há muitas das vezes uma soberba. E não deve haver no nosso meio. Deus não faz acepção de pessoas. Ser um canal de Deus é uma bênção. Mas isso não quer dizer que a gente é melhor daquele que ainda não é o canal de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram considerados impuros, porque era uma junção de povos, né, dos gentios, de povos de outras nações, com os judeus que estavam lá na época do cativeiro assírio. E a verdade é que eles não se comunicavam. E aquele trajeto de Jesus, muitas das vezes, os judeus faziam um arrodeio tão grande, muito mais tempo, só para não passar pelos samaritanos, porque eles não queriam se contaminar. Mas Jesus, ele quebra protocolo. Jesus, ele veio para derrubar a parede da separação. Jesus não faz acepção de pessoas. O que eu falei há pouco aqui é desejo de Jesus que todos se salvem. É para isso que Jesus veio. E aí, Jesus, ele começa a falar com aquela mulher, no versículo 9, a Bíblia vai dizer assim: disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E há um parêntese em algumas Bíblias, dizendo assim, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas no 10 a Bíblia vai dizer que Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quando ele fala isso para aquela mulher agora ficou preocupada. Poxa, judeu, homem, falando comigo. Ele diz à mulher, a mulher responde para Jesus. Disse-lhe mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aí ela começa a falar. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E entenda, irmãos, os samaritanos, eles tinham várias particularidades.
Eles não acreditavam, assim como os judeus, na Tanakh, né, que era o Pentateuco, os Salmos e os profetas. Eles tinham uma escritura separada. Eles não adoravam em Jerusalém, né? Eles faziam adoração ali no Monte Gerizim, se eu não me engano, o Monte Gerizim. Eles criaram um templo ali, isso desde a época do rei Jeroboão. Eles criaram aquilo dali. E eles eram um povo considerado à parte. Devido a essas particularidades dele, os judeus tinham um embate com ele. E aqui, aquela mulher, ela fala para Jesus: poxa, você é homem, é judeu, está se comunicando comigo. De onde é que você é? Onde é que você tem água? Porque nós somos assim, nós gostamos de facilidade, não é isso? Aquela mulher viu nele ali: poxa, ele vai me pedir, eu não vou precisar mais vir aqui. Ela já estava indo num horário que não era costume, né? A gente acredita que provavelmente pela vida que ela levava. E no versículo 13, Jesus responde para aquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Deus agora oferece para aquela mulher aquilo que todos nós precisamos. Irmãos, por maiores que pareçam as nossas necessidades. Eu sei que todo mundo aqui tem necessidade, tem petições colocadas diante de Deus, mas o que mais precisamos é crer em Cristo Jesus. É ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Não é à toa que a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescidas. Quem tem Cristo tem tudo. E ali ele diz para aquela mulher: você está procurando água, mas o que eu tenho para lhe dar é muito maior. Em João 7,38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, mas não é de qualquer forma, olha o que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a revelação da palavra de Deus. Aquela mulher, ela tinha vários questionamentos, ela achava que ela adorava a Deus. Ela achava que realmente os samaritanos adoravam a Deus. Não é à toa que o questionamento dela com Jesus vai ser a respeito de adoração. Mas ela não tinha uma vida, um relacionamento sincero com Deus. E aí ele diz aqui: quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que é que vai acontecer? Rios de água viva correrão do seu ventre. E aqui nós entendemos, o próprio Jesus diz aqui, no versículo 39, a Bíblia diz: e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ali até aquele momento ainda não havia sido dado, mas hoje ele já foi dado. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, se você está aqui, você crê em Cristo Jesus, se você ainda não crê, hoje é a sua oportunidade, rios de água viva fluirão de nós. Porque hoje, não é mais como na época do templo, hoje nós somos morada dele. Foi isso que Jesus conquistou para nós. Ela viu em Jesus a oportunidade de ter uma resposta para aquilo que ela tanto indagava, aquilo que estava ali dentro do íntimo dela. E a mulher pede agora para ele, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu posso até pensar como foi que aquela mulher se imaginou, o que é que estava passando na mente daquela mulher naquela hora. E no 16, Jesus agora faz um teste com ela, né? Ele começa a pedir: vai, chama teu marido e vem cá, tentando ali adentrar realmente naquilo. Eu acredito que era o que angustiava a vida dela, aquilo que a impedia verdadeiramente de ter um relacionamento com Deus. Mas no 18, quando ela diz que não tem marido, Jesus entra agora na intimidade, e ela diz: eu não tenho marido. No versículo 19, Jesus diz para ela: Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus agora, vamos dizer assim, entregou tudo sobre a vida dela, né? Viu ali o oculto profundo e escondido, a mulher, o homem é judeu, não me conhece, nunca vi, e esse homem agora está aqui falando de minha vida. Ela entende: vejo que és profeta. E aí ela vai, qual é a indagação daquela mulher, irmãos? Qual é a pergunta que estava ali saltando no coração daquela mulher? Ela quer saber de adoração. Nossos pais adoraram neste monte, e vós quem? Os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus agora diz para ela, traz a revelação, abre o leque, descortina: mulher,
crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, lembra que havia um lugar determinado? Os judeus tinham que subir de ano em ano no templo para poder oferecer os sacrifícios, cultuar, fazer. Então, Deus traz para ela, olha, não é nem aqui, neste monte, que ela estava se referindo ao monte em que os samaritanos faziam a adoração, nem em Jerusalém, que era o lugar constituído por Deus, segundo a lei, para que o povo adorasse a Deus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Deus reconhece que a salvação viria dos judeus, porque Deus havia feito uma promessa. Um povo separado dos outros povos, para poder o quê? Anunciar as grandezas daquele que deveria chamar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, Deus fala para ela agora, qual é a revelação, irmã Érica, que nós precisamos guardar no nosso coração para entender? Não é um lugar, é uma pessoa. Lembra que Jesus, Pedro, também ali pelo Espírito Santo, quando Jesus dá um discurso muito duro, falando que ele era o pão, quem não comer do meu pão, não beber da minha carne, não tem parte comigo. E aí muitos discípulos se dispersaram, porque disseram que aquele discurso era duro. Jesus não muda o discurso, porque a verdade, ela precisa ser pregada. Mas aí Jesus diz para ele, vocês não querem ir também não? E aí o que é que Pedro diz? Para quem, não é para onde? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus traz essa revelação, não é para onde, é para quem? Para quem nós devemos correr? Um lugar de congregação é importante? É, porque precisamos estar em comunhão com os irmãos uns com os outros, mas entenda que nós somos moradas do Espírito Santo. A verdadeira adoração, ela flui de um coração, comunhão com Cristo, em um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Olha o que Efésios 2, Jesus ele vem para derrubar, irmão, toda a parede de separação. Tudo que nos impedia, isso, a separação dos povos também, samaritano, não há mais judeu, não há gentil, não. Todo mundo agora tem livre acesso. Olha o que Efésios diz, que Cristo derrubou a parede da separação que separava os povos. Foi isso que Jesus fez, fazendo com que ele se tornasse um só em Cristo. Nós aqui somos um só corpo em Cristo. O sangue de Cristo aproximou aqueles que estavam longe. Longe por causa do quê? Do pecado. Mas por meio da fé na obra salvífica de Cristo Jesus, nós agora, Deus nos evangelizou com o seu sangue, evangelizou todos os povos, porque a sua obra na cruz fez isso, e permitiu que todos nós tivéssemos acesso ao Pai em um só Espírito. É por isso que a adoração precisa ser em Espírito e em verdade. Então, entenda, Mateus 27, 51. O que acontece com a morte e ressurreição de Jesus, irmã Érica? Mateus 27, 51 vai falar, o véu do templo se rasga. Tanto no tabernáculo quanto no templo tinha essa divisão. E aquilo dali era uma simbologia do que estava acontecendo. Foi forte, como diz, cadê meu amigo ali? Derival, foi forte o que aconteceu ali. O que foi que aconteceu? Agora nós temos ousadia, irmãos, para entrar no santuário, pelo vivo e novo caminho, conquistado por quê? Por meio de Jesus. É por isso que nós adoramos a Jesus, por isso que Jesus é o nosso rei, por isso que ele é digno de todo louvor, exaltação e adoração. O sangue de Jesus trouxe para nós um novo e vivo caminho. Ele nos consagramos a Deus por meio de Cristo Jesus. Não precisamos mais de um sumo sacerdote da casa de Arão, de uma linhagem específica. Ele é o nosso sumo sacerdote. E um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Aleluia, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos pó, que está sempre disposto a nos ajudar a caminhar com Ele, a endireitar as nossas veredas por amor do nome dEle. O templo, ele perde a sua dimensão sagrada, porque agora Ele habita em nós. Aleluia. Barreiras foram quebradas. Aí o que ele diz aqui, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Deus, todos quantos fomos batizados nele, nos revestimos dele. Vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não tem macho, não tem fêmea. Não tem mais parede de separação, átrio de mulher, átrio de gentil, não. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E a verdadeira adoração, irmã Érica, quando a gente fala de verdadeira adoração, o que é que acontece? Como é que flui? Como é que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade? Por meio da fé em Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo Jesus, o que é que acontece? Há um novo nascimento. Foi falado aqui mais cedo na escola bíblica, Deus abençoe o presbítero André, uma bênção à escola bíblica.
nascemos de novo. E a Bíblia vai dizer que, sem nascer de novo, a gente não pode nem ver e nem entrar no reino dos céus. O nosso espírito, esse novo nascimento, vai fazer em nós o quê? Nascer, o nosso espírito que estava morto, ele agora é avivado, ele torna a viver, ele é revivado. E não existe como ter relacionamento com Deus se não for por meio do Espírito. Lembra que Jesus falou, certamente morrerás? Ainda que o homem não tivesse morrido naquela morte física, mas a morte espiritual aconteceu. O homem estava separado de Deus, mas com Cristo nós temos vida. O Espírito, o nosso Espírito é vivificado por meio da fé em Cristo Jesus. E aí sim, o meu Espírito testifica com o dele, que somos filhos, temos livre acesso, não tem como adorar a Deus sem nascer de novo, sem crer em Jesus. É assim que flui a adoração em espírito em verdade. Eu nasci de novo, meu espírito agora tem vida e pode adorar o Pai em espírito em verdade. E para resumir, o que é adoração, irmã Érica? De que forma vai fluir essa adoração? É o transbordar de um coração contrito, de um relacionamento íntimo e sincero com Deus. É assim que adoramos a Deus em espírito e verdade. É a expressão da nossa vida em Cristo. Então, todo aquele que creu, se você está aqui, se você já creu, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Você nasceu de novo, você tem livre acesso ao Pai. Ele nos dá tudo que nós precisamos para adorar Ele em espírito e em verdade. Deus é espírito. Você entende que o homem carnal não tem como adorar a Deus? Deu para você compreender isso? Que precisamos nascer de novo para poder ter um relacionamento com Ele, ter comunhão com Ele e adorar Ele como Ele precisa ser adorado. Não é como aquela mulher que adorava, queria adorar de qualquer jeito. Não, adoração é relacionamento, é novo nascimento, é fé em Deus. Louvar a Deus qualquer um pode, porque louvar é a expressão de gratidão a Deus pelo que Deus faz. Mas adoração é comunhão, é relacionamento. Por meio da fé. Por que eu estou falando isso? Porque tudo é por meio da fé, irmãos. Entenda que tudo é por meio da fé. Na morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso espírito é vivificado, temos vida. Recebemos a adoção de filhos, podemos adorá-lo, ofertando a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso serviço, a nossa adoração racional. Amém? Louvado seja Deus por essa oportunidade. Eu espero que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês, porque quando ele me falou sobre base, sobre fundamento, na adoração é justamente isso, que vocês possam compreender que o véu do templo foi rasgado, temos livre acesso a ele, por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar com ousadia, com inteira certeza de fé, sabendo que uma vez reconciliados com Deus, prosseguimos para uma vida, entenda, adoração é estilo de vida, não é momento, não é culto, não é lugar, lembra o que ele falou? Não é aqui, não é ali. Nós precisamos ofertar a nossa vida, nos separar, para viver em comunhão com Ele todos os dias, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Entenda, você foi criado para dar louvor e glória a Deus. Amém? Eu agradeço a Deus pela